Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados." Então alguns mestres da lei pensaram: "Este homem está blasfemando." Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: "Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. A história de um paralítico. Paralítico é alguém que sofre muitas privações no decorrer da sua vida. Além das dificuldades práticas, dependendo da sua deficiência física, uma pessoa que tem alguma deficiência física sofre muitas vezes o preconceito, sofre a indiferença e muitas vezes o escárnio das pessoas, que nós chamamos de bullying. Quantas pessoas, talvez você que esteja ouvindo, participando, vendo esse vídeo, talvez tenha alguma deficiência e sabe muito bem o que eu estou dizendo. Ora, na época de Jesus, além de toda essa dificuldade que a pessoa poderia enfrentar na vida prática com a sua deficiência, ela vivia fora do convívio social. Também ela era excluída da vida econômica, uma vez que ela não podia produzir. E tinha algo ainda mais triste e mais difícil. A pessoa carregava a culpa. Por quê? Porque na mentalidade da época pensava-se que se uma pessoa tinha alguma deficiência era porque essa pessoa ou alguém da sua família tinha pecado. Vocês se lembram do cego lá do Evangelho de São João, no capítulo 9 de São João. Os discípulos perguntam: Senhor, por que ele é assim? É ele ou seus pais que pecaram? E Jesus vai dizer: não é nem ele, nem os seus pais, mas é para que nele se manifeste a glória de Deus. Ora, a situação então desse paralítico era triste, mas ele tinha amigos. Quem apresenta esse paralítico a Jesus, quem ousa dar esse passo em direção a Jesus, são seus amigos, que podem representar a nossa comunidade, a nossa família, pessoas que estão em torno de nós, que nos conhecem, que nos amam e que querem nos levar por caminhos que nos fazem nos levantar de nossas paralisias. Então, quando Jesus encontra este paralítico, ele fala algo que, para quem está fora de contexto, parece algo simples, mas é algo muito forte. Quando Jesus fala: os teus pecados estão perdoados. Então, na verdade, quando Jesus diz isso, Jesus rompe com todo um sistema que era alimentado pela classe sacerdotal da época. Eu me explico. Vejam, depois do exílio, depois que o povo de Israel voltou do exílio da Babilônia, por volta de 530 a.C., o povo foi reconstruir Israel. E o personagem que se destaca neste contexto não é o rei, mas é o sacerdote, ou os sacerdotes. Nós vamos ter uma sociedade teocrática, ou seja, é Deus que está no centro. Faz-se tudo em nome de Deus e é a partir dos sacerdotes, de modo especial pelo estabelecimento de algumas leis, que nós vamos começar o sistema do puro e do impuro. Então, os sacerdotes, eles vão de alguma forma controlar as pessoas, o povo de Israel, pelo sistema do puro e do impuro. É nessa época que surge essa ideia. Alguém tem um problema físico, é cego de um olho, ele pecou, alguém da família pecou, então para ele se purificar, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que comprar um animal. Se fosse rico, compraria um animal de grande porte. Se fosse pobre, compraria um animal de porte menor, ia apresentar ao templo. Ora, os donos desses animais, os donos das fazendas onde esses animais eram criados, eram justamente as fazendas, as terras desses sacerdotes. Havia interesse econômico ali.
Às vezes a gente tem uma visão meio ingênua, mas Jesus mexeu também com essas estruturas. Então, quando Jesus vem, quando Jesus aparece, quando Jesus se manifesta, encarna, ele está dentro desse contexto e está muito forte essa questão do puro e do impuro. Então, quando Jesus diz para esse paralítico, para quem as pessoas, para quem algumas pessoas consideravam que era como uma pessoa que tinha pecado, os seus pais, e ele diz o seguinte: os teus pecados são perdoados, significa que ele não precisa mais ir lá comprar animais, ir lá no templo oferecer e alimentar esse sistema. É por isso então que os escribas aqui eles ficam bravos, porque Jesus ele mexeu numa estrutura. Mas Jesus desafiou-os. Ele disse: olha, se para vocês é muito isso, então ele diz, os teus pecados estão perdoados. Para vocês qual que é mais fácil? Dizer para eles: seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Pois então ele diz para o paralítico: levanta-te e anda. Então Jesus, além de ter perdoado os pecados, porque todos o julgavam como pecador, faz com que ele saia dali andando sobre suas próprias pernas, com suas próprias pernas. E aí então os seus interlocutores se veem numa situação bastante complicada. E olha que interessante, este homem voltou à vida, ele volta ao convívio social, ele volta à vida, à sua atividade como trabalho, e ele recupera então a sua dignidade. Levantar significa a posição daquele que é ressuscitado. E é isso que na verdade Jesus faz conosco. Nós com as nossas paralisias, que pode ser o nosso medo, que pode ser a nossa preguiça, a nossa acomodação, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa arrogância, tudo aquilo que nos paralisa, que faz com que nós não avancemos na nossa vida intelectual, na nossa vida relacional, na nossa vida profissional, de modo especial na nossa vida espiritual. Então, Jesus é aquele que nos levanta das nossas paralisias. E é interessante que quando ele faz aquele homem se levantar, as pessoas ficam assustadas, porque, como vai dizer um teólogo luterano chamado Rudolf Ott, ele vai falar da experiência luminosa, a experiência com o sagrado. Essa experiência ela causa em nós ao mesmo tempo um fascínio, um tremor, um temor. A gente fica ao mesmo tempo fascinado e ao mesmo tempo isso causa um medo. E essa experiência nos tira do nosso cotidiano, nos tira da nossa rotina. Na verdade é isso que Deus faz conosco, é isso que Jesus faz. Ele, ao nos curar, ao nos levantar das nossas quedas, ao nos fazer levantar diante das nossas paralisias, Ele nos faz sair das nossas rotinas, Ele nos ajuda a encontrar sentido para a nossa vida. Então medite este Evangelho e apresente ao Senhor quais são as suas paralisias e lembre-se, Ele é capaz de fazê-lo levantar e caminhar. Deus abençoe você e sua família.